Bom dia, pessoal. E aí, tudo bom? Antes de começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos vídeos, né? Todos sabem que nós iniciamos esse trabalho em função da pandemia, né? Nós não tínhamos a intenção de estar publicando vídeos, mas em função da pandemia, nós achamos interessante essa opção e eu tenho que repartir com vocês que tá muito bom, né? Tá muito bom. Eu pediria, em função até dos resultados que nós estamos conseguindo, só dois detalhes, né? A questão do canal, eu quero dar uma reformulada nele, retirar algumas coisas que eu tinha lá, né? E também, às vezes, colocar um nome, né? Uma coisa assim. Então, dá uma repaginada nele, né? Dá uma arrumada no canal. E aí, eu gostaria de ter, da parte de quem está gostando, tudo, né? A inscrição. Qual que é a vantagem, né? É porque nós vamos praticamente revisar todo o conteúdo do fundamental e do médio, né? Então, para você estar acompanhando e também para estar reforçando o canal. Vale lembrar que nós somos professor de escola pública, né? Então esse material visa estar dando condições para o aluno de escola pública ter um sucesso aí no Enem, né? Então, além de tudo, você vai estar colaborando com um instrumento aí interessante, né, para a rede pública, tá bom? Outra coisa é a questão de quando gostar, né? Se possível, dar uma marcada lá, né? Estudo é bom, porque incentiva, né? Para a gente estar continuando e fazer um material aí à altura do que vocês merecem. Tá bom, turma? Então, já falei muito. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma questão do Enem 2017 sobre vértice de parábola. Essa questão, lá na época, foi considerada uma questão das mais difíceis, né? Alguns chegaram até a classificar como entre as 5 mais difíceis. Mas nós vamos tentar resolvê-lo de uma forma interessante, tanto para você compreender a questão, tanto para aplicar essa metodologia em alguma questão parecida, né, ou semelhante com essa que possa aparecer. Tá bom, turma? Você, se entrar aí na rede, né, você vai encontrar outras resoluções. Essa que eu vou apresentar aqui, eu não vi nenhum professor resolvendo dessa forma. Talvez tenha até resolvido, mas eu não encontrei. Aí você pode comparar, né, o que nós vamos fazer aqui com o que está feito lá e ver o que vocês acham, tá bom? Bom, vamos lá. Então diz, né? A Igreja de São Francisco de Assis, né? Obra arquitetônica modernista, né, de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, né, em Belo Horizonte, possui abóbadas, né, parabólicas. A seta da figura 1 ilustra, né, uma das abóbadas. Na entrada principal da capela, figura 2, fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Tá bom, então aqui tem a figura 1, né, com toda a questão da igreja lá, né, e aqui você tem uma visão frontal dela, né, já aqui como se fosse um projeto, né, da parte frontal dela. Tudo bem, turma? Então ele está afirmando, olha, que isso aqui é uma parábola. Sem essa afirmação dele, né, de que esse formato aí é de uma parábola, falou lá, né, forma parabólica. A gente não teria como desenvolver os cálculos. Então, isso vai ser muito importante no desenvolvimento dos nossos cálculos. E mais ainda, né, ele disse, olha,
que essa distância aqui é de 5 metros, né? Acompanha o bico da caneta. Essa distância, olha, é de 4 metros. E essa distância é de 3 metros. Vamos ver o que ele pergunta, né? Qual a medida da altura H, olha lá a altura H, ó, em metro indicada na figura. Então ele quer essa altura desse arco aí, né? Tudo bem? Então eu vou mudar de tela para a gente resolver com vocês. Bem, moçada, a resolução dessa questão, ela praticamente só é possível se você, principalmente no Enem, né, que você não vai ter tanto tempo para estar fazendo conta, se você imaginar aqui, olha, o sistema de eixos XY. Mas, professor, mas por que eu vou colocar ele aqui? Bem, para facilitar as contas, né? Você colocando ele aí, tudo vai ficar mais fácil. E, de certa forma, é muito intuitivo, em função da simetria, né? Que o que você tem do lado de cá, olha, é o mesmo que você tem do lado de cá, né? Então, colocando o sistema de eixos aqui, ó, na horizontal aqui, o eixo X, né? E na vertical aqui, o eixo Y, as continhas ficarão mais fáceis. Vale comentar o seguinte, porque você pode imaginar assim, onde que está na prática, né, na realidade, esse eixo X, esse eixo Y, né? Bem, turma, são referências. De acordo com a situação que você tiver na prática, é que você vai posicionar esse sistema de eixos. Então, a turma que lida com isso mesmo, né, os engenheiros, né, todos de maneira geral, lá no problema seu, que você tiver no dia a dia, é que você vai posicionar onde você quer o eixo X, onde você quer o eixo Y. Né? Então, nada muito diferente de colocar esse sistema aqui, não. Ela está inventando. Não, é assim mesmo. Né? Não tem um lugar fixo para o sistema de eixos, não. Né? Matemática é a ciência da conveniência. Então, você vai posicionar ou imaginar o seu sistema naquele lugar que facilitar as continhas. Né? Bom, de fórmula, nós vamos trabalhar só com duas. A fórmula do vértice, que nós já vimos, né? Fizemos aula sobre isso, né? Menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Lembra sempre que o primeiro valor, ó, biquinho da caneta aí, é do x e o segundo é do y. Além disso, como é parábola, né? Nós vamos trabalhar com a expressão dela, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, destaca o seguinte, esse ponto, olha o bico da caneta aí, quanto vale o x dele, né? Olha que essa distância aqui, olha, é 4, né? Então o x dele é 4. Ó. Se eu for marcar aqui, ó, turma, no biquinho da caneta aqui, esse valor aí é 4. Eu não vou colocar ele aí, porque senão vai ficar meio embolado aí, né? Mas eu coloco aqui, ó, que o x dele é 4. E o y, ó, falou que essa distância aqui na vertical, ó, é 3, né? Então esse y aqui, ó, se eu pegar aqui da origem, né? Até lá, ó, o bico da caneta lá, é 3, né? Que ele deu aqui, ó. Então esse ponto vai ser muito importante. Outro ponto importante vai ser esse aqui, olha, no bico da caneta também. Quais são as coordenadas dele, né? O x é 5 e o y, como ele está em cima do eixo x, nós já falamos isso muito, é 0, né? Aqui, olha, só para a gente visualizar, eu coloquei esses dois pontos que vão ter desenvolvimento para nós. O ponto 4 e 3, que é esse, ó, e o ponto 5 e 0 lá no y, né? Que é esse, ó. Então vamos de novo. Esse pontinho, ó. O x, 5, nessa distância. Como ele está em cima do eixo x, a hora que eu for procurar o y, está lá no 0. Né? Muito bem. Então, olhando para esse ponto, que está em cima do eixo x, esse ponto que foi dado, e agora vamos falar sobre o vértice, né? O vértice dela, turma, está em cima do y, né? Então, quanto vale o x dele? Ó, 0. Tá vendo, turma? Esses pontos que estão em cima dos eixos, eles são muito procurados. O x dele está aqui em cima do bico da caneta, ó, é 0.
E quanto vale o y, né? Ah, turma, o y é a altura que ele está procurando, ó. O y é a altura que ele está procurando, tá vendo? Então, eu já coloquei aqui o vértice, ó. O que ele vale, né? Ele vale 0 e h, tudo bem? Então, poderia falar que nós já vamos tirar daqui, né? Que o x do vértice, que vai ser igual a essa fórmula, né? É 0. E que o y do vértice, ó, é esse h. Essa altura que ele está procurando, né? A altura, ó, qual a medida da altura h, né? É esse y do vértice. Tudo bem? Então, observando esses 3 pontos, né? Esse está em cima do x, esse que foi dado, e lá o vértice, nós vamos trabalhar. Então, vamos começar por onde? Olha, vou começar aqui pelo x do vértice, que é 0. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a é 0. Eu coloquei, né? X do vértice é 0. Quem que é o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Esse 2a que está dividindo vai multiplicar. Todo número vezes 0, 0. Ah, turma, então ficou menos b igual a 0. Olha. Multiplica por menos 1 dos dois lados. Menos com menos mais dá b. E 0 vezes menos 1 é 0 mesmo, né? Então b é 0. Turma, isso é um grande avanço, né? A gente descobrir que o b da expressão geral dela, ó, descobrir que esse b é 0. Bom, um comentário interessante é o seguinte, é que sempre, turma, isso nós não falamos lá atrás, que o vértice da parábola estiver em cima do eixo y, ó, o b dele vai zerar. Por quê? Por causa dessa continha que nós fizemos aqui, ó. Porque você vai colocar menos b sobre 2a igual a 0, então, como consequência, vai ter b igual a 0, né? Bom, zerando o b, você vem aqui na forma da expressão, ó, na fórmula dela, né? E troca o b por 0. Ocorre que 0 vezes qualquer número, né? No caso aí o x, 0 vezes x, ó, é 0. Então esse termo desaparece. Então a expressão vai ser uma expressão do tipo ax ao quadrado mais c. Por quê? Porque o bx sumiu. Ó. Por que ele sumiu? Porque o b é 0. Então a expressão, ao invés dela ficar longa assim, né? Ela fica bem resumidinha aqui, ó. Veja que eu não usei ainda esses pontinhos que foram dados, né? Agora que eu vou para eles. Por enquanto eu usei só esse x do vértice, ó. Foi bom para quê? Para reduzir a expressão, né? Reduzir o tamanho dela, que desapareceu o bx. Bom, agora eu vou usar esse primeiro ponto aqui, olha. 4 e 3. Olha como que eu representei aqui, ó. O ponto 4 e 3, esse símbolo significa pertence à parábola. Ele está em cima da parábola. Se ele está em cima dela, turma, eu posso usar a expressão dela aqui, olha. Então, o que eu fiz? O x não é 4? Então, foi lá onde está o x, ó, coloquei 4. Por isso que ficou 4 ao quadrado, ó. O a e o c permanecem. E aonde tem o y, ó, o bico da caneta. Quanto que é o y? 3. Então, eu fui lá e coloquei o 3, ó. Portanto, ficou 3, né? 3 igual ao a vezes o x ao quadrado, que é 4, mais o c, né? Mais o czinho que está lá. Bom, fazendo a continha, 4 ao quadrado, 16. Eu gosto de colocar o coeficiente primeiro, né? O número primeiro. A vezes 16 é o mesmo que 16A, mais C, tranquilo. Deixa ela parada aqui do jeito que está. Tá ótima, né? Agora, turma, eu vou substituir o ponto que está em cima do eixo X. Ó. Como a gente comentou, o X dele é 5, ó, o bico da caneta. 5. E o Y, como ele está em cima do X, ó, o Y dele é quanto? 0, né? É o bico da caneta aí. É 0. Então eu tenho o ponto 5, 0, que também pertence à parábola. Ele também está em cima dela. Portanto, eu posso substituí-la aqui, ó. Então, onde tem Y vai entrar 5, né? Ou, desculpa, onde tem Y vai entrar 0. Entrar 0. E aonde tem o X, olha, vai entrar o 5, né? 5 ao quadrado. Bem, eu vou mudar um pouquinho a tela para ficar melhor a explicação. Bem, turma, então continuando, né? Então, entrou o 0 no lugar do Y, ó.
lá, né? E entrou o 5 no lugar do x, né? Aqui. Fazendo a continha, 5 ao quadrado, 25, então 25a, então 0 igual a 25a mais c, ok? O que eu fiz, turma? Eu tinha essa equação, 3 igual a 16a mais c, coloquei ela aqui, olha. Só que eu fiz a leitura da direita para a esquerda. Veja que eu não mudei o sinal de ninguém, ó. Qual foi a leitura que eu fiz? 16a mais c é igual a quanto? 3. Escrevi aqui, ó. Na de baixo, 25a mais c é igual a quanto? 0. Escrevi ela aqui. Veja, turma, que eu posso fazer a leitura tanto da esquerda, né, para a direita, como da direita para a esquerda. Nesse caso, eu não mudo o sinal de ninguém. Você só muda a forma de estar fazendo a leitura, né? E fica aí, turma, um sisteminha muito interessante com as incógnitas A e C. Quem está um pouquinho enferrujado em sistemas, tem aí nos vídeos, né? Dois métodos de resolução do sistema, tanto por substituição como por adição. E eu vou escolher resolver isso aqui, olha, por adição. E aí é interessante, porque dentro desse método de adição, nós também podemos subtrair. Então, olha o que eu fiz. Ó, vou fazer essa equação de cima, menos, ou menos que eu pus aqui, essa de baixo. Né? Posso fazer tranquilo. Por que eu vou fazer isso, turma? Porque quando eu fizer C menos C, olha, C vai embora. Então, vamos comigo. 25A menos 16A. 9A. C menos C foi embora. Zerou, né? Então, do lado esquerdo sobra só o 9A. Do lado direito, 0 menos 3, cuidado, que dá menos 3. Não é 3 menos 0, é 0 menos 3, né? E agora o 9 que está multiplicando, ó, vai passar o quê? Dividindo. Veja que ele não muda o sinal, hein, turma? Estava multiplicando, vem dividindo. Simplifica por 3 em cima, 3 embaixo. Ó, 3 dividido por 3, 1, né? E 9 dividido por 3, 3. Tinha um menos, né? Tinha um menos lá, então menos 1/3. Então o A é menos 1/3. Muito bom, turma. Então, para achar agora o C, eu pego esse menos 1/3, ó, e volto lá. Professor, mas poderia voltar na de baixo? Tranquilo. Por que eu vou substituir na de cima? Ela está mais simples, porque aqui do lado direito é 0. Ó, né? Então, fui lá onde tinha o A e coloquei esse menos 1/3. Esse setinho aqui, então, né? Então, ficou, olha, os 25 que você tinha lá, né? Vezes o menos 1/3. Tem que ser entre parênteses, turma. Mais o C igual a 0. Bom, aqui vai ser 25 vezes menos 1 dá menos 25. E o 1 que está debaixo do 25, que ele não aparece, né? Mas é 1 vezes 3 é 3. Então vai dar menos 25/3, né? Porque mais com menos, menos. Aí, a gente já sabe isso, né? Então, a subtração, né? Menos, vai passar, adição, então passa mais. Então, o nosso Czinho vai ser quanto? 25/3. Acontece, turma, que esse Czinho, a gente viu lá no início, né? Ele é a altura. Ele é a altura, né? Ele é o termo independente, lá no corte no Y. Então, nós já achamos a altura, 25/3. Portanto, letra D de dado, 25/3. Bacana, turma. Foi considerado uma questão difícil, né? Realmente não é muito fácil, mas nós procuramos resolver ela com as fórmulas que vocês têm, sem inventar nada, e um pouquinho de sistemas, que é interessante que vocês também relembrem sobre o sistema, né? Então, uma questãozinha para você assistir o vídeo, depois tentar resolver ela sozinho. Vai uma vez, não deu, apaga, né? Faz de novo. Porque eles estão por aí, turma. Parábola, a verdade é o seguinte, que eu andei pesquisando, ela não tem aparecido aí nos últimos concursos, não. Nos últimos aí não apareceu. Por isso que eu peguei isso, tá vendo? Que eu pego numa ordem decrescente, né? Então, eu peguei 2017, porque eu não achei 2018 e 2019, e acho que não tem mesmo. Mas eu já vi que tem lá 14, 15, e nós vamos resolver. Então, talvez seja um
indicativo de que pode aparecer nos próximos, né? Legal? Então, valeu, um abração e até o próximo, turma.